Olha o cabo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Gostaria que pudéssemos orar mais uma vez. Pedir que o Senhor nos ajude a compreendermos e a aplicarmos a sua palavra na nossa vida. Então vamos orar. Senhor, somos gratos porque somos igreja do Senhor. Jesus, o Senhor é a cabeça e nós queremos nos submeter totalmente ao Senhor. Agradecemos por sua presença na nossa vida e no nosso meio. E ao abrirmos a tua palavra, nós reconhecemos que precisamos do auxílio do Senhor. Que o teu Espírito possa aplicar esta palavra de uma maneira transformadora nas nossas mentes e nos nossos corações. Então, tira as barreiras do nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, e deixa essa palavra muito clara para cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós já vamos abrir as nossas Bíblias, mas eu só queria falar do tema que preparei para hoje, e diz Mordomia da Fé. Então vamos dar esse título, ou seja, como é que nós gerimos a fé, como é que administramos a fé. E claro, nós temos um entendimento sobre a fé no âmbito religioso. Fé pode ser um corpo de doutrinas nas quais acreditamos, por isso que toda igreja tem uma declaração de fé. Quero ver a declaração de fé desta ou daquela igreja para saber o que as pessoas acreditam, tem que ser um corpo de doutrinas. A fé pode ser também usada para designar uma religião em si, certo? A fé católica, a fé evangélica, a fé muçulmana, seja lá qual for. Na Bíblia, nós temos uma única definição de fé para aqueles que já acreditam, para aqueles que já creem, que está lá em Hebreus, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E o autor ainda diz mais: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Depois, ainda no texto de Coríntios, a fé é listada como uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, juntamente com as manifestações de curar, de operar milagres, de discernir espíritos, de falar em outras línguas e de interpretá-las. Então, a fé também está colocada aí como algo sobrenatural, uma manifestação espiritual, uma manifestação do Espírito Santo que nos ajuda a crer para além do impossível. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a fé no seu conceito mais básico e elementar. Algo que todos e somente os seres humanos possuem. E nesse sentido, a fé é um dom ou uma virtude, um presente ou uma faculdade dada por Deus que possibilita ao ser humano escolher ou não, acreditar, crer, entregar-se, confiar, conhecer, amar e adorar o próprio Deus.
Ou seja, a fé vem de Deus e retorna para Ele. E é por isso que o texto diz que Jesus é o autor, ou seja, é a fonte, é a origem, e é o consumador, é o aperfeiçoador da fé. O autor da carta aos Hebreus diz isso também. Ou seja, fé é algo que Deus deu a todos os seres humanos para terem a capacidade, se assim quiserem, de acreditar, de crer e de servi-lo. O ateu também tem fé? Sim, tem fé. Dada por Deus? Sim. Mas ele resolveu utilizá-la para acreditar que ele não existe, que o doador da fé não existe. Cada um faz o que quer com a sua fé. A fé, sem dúvida, é para crer em Deus para a salvação, para aqueles que escolherem utilizar a fé assim, e é também para progredir na vida cristã. Então, na verdade, nós somos administradores ou cuidadores desta fé que nos é dada, que nos é concedida gratuitamente por Deus. Temos a liberdade de usá-la, de exercitá-la como bem entendermos. No entanto, para o cristão, parece fazer sentido o título que eu procurei dar a essa mensagem, a mordomia da fé, ou seja, como é que nós gerimos, administramos a fé. E, sem dúvida, a parábola dos talentos sustenta esta afirmação, que aquilo que Deus nos dá precisa ser gerido, administrado e utilizado corretamente. Então, para os cristãos, para nós, a fé abre a porta de entrada por Cristo no reino de Deus. Assim, esta fé possibilita uma nova maneira de ser e de estar na vida, em geral, na contramão do estilo de vida vigente à nossa volta. O reino é um mundo novo a ser explorado com Deus ao longo de toda a vida cristã, permitindo o crescimento espiritual a partir do nosso próprio coração. Mas ao notar a falta desse desejado crescimento espiritual, o autor da carta aos Hebreus chama a atenção dos irmãos que não estavam a cuidar ou exercitar bem a sua fé. E é por isso, então, que nós vamos abrir lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículos 12 até o final, e entramos um bocadinho no capítulo 6, dos versículos 1 a 3. O texto diz assim: a julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite, em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Capítulo 6. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar a maturidade. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, da doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Está a se referir a alcançar a maturidade. A leitura é até aí.
Bom, o texto deixa claro que há um percurso de fé para nós, os cristãos, que é da infância à maturidade, certo? É um percurso normal. E o texto faz absolutamente evidente que nós devemos prosseguir rumo à maturidade na nossa fé. Isso a Bíblia deixa claro e esse texto afirma muito bem exatamente isso. Então, este é o percurso a ser feito com Cristo para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Quanto mais maduros nós nos tornamos na fé, mais parecidos com Cristo nós deveremos ser. Todos nós estamos nesse percurso de fé, cada qual na sua respectiva etapa. Esse percurso geralmente é cheio de altos e baixos, convicções e dúvidas, certezas e incertezas, crises de toda espécie. E todos nós temos passado por isso, imagino eu, pelo menos eu tenho, ao longo da nossa vida cristã. Todos nós passamos por momentos de altos e baixos na nossa fé, no nosso próprio relacionamento com Deus. Mas o importante é prosseguirmos da infância, certo? De uma fé infantil, rumo a uma fé adulta, rumo à maturidade, rumo a sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Naturalmente, é uma fase infantil, certo? Isso é normal que essa fase aconteça, na qual o leite é o cardápio principal. Então, nós não vamos para além dos assuntos básicos, quando estamos nessa fase infantil, os tais ensinamentos elementares mencionados pelo autor do texto que nós acabamos de ler. Todos nós passamos por essa fase infantil. O problema é quando não deixamos de ser crianças, ficamos nessa fase infantil. Nunca ingerimos alimento sólido, que é típico dos que crescem e estão a tornar-se adultos ou maduros na fé. Então, o texto fala disso e mostra uma caracterização de uma fé infantil, que nós passamos, sem dúvida, passamos por isso, mas às vezes ficamos um pouco estagnados aí nesta fé infantil. E esse texto que nós acabamos de ler, em Hebreus 5 e 6, mostra que uma fé infantil tem uma certa indisposição espiritual. Vos tendes tornado tardios em ouvir. O versículo 11 do capítulo 5 diz isso, que esses crentes já estavam com dificuldades em ouvir a palavra, prestar atenção na palavra. E mesmo sabedores de que a fé vem pelo ouvir a palavra, como Paulo ensina lá aos Romanos, os cristãos aqui de Hebreus fecharam os ouvidos, deixaram de aprender e de crescer na fé. No grego, a expressão significa que eles ficaram preguiçosos, lentos e descuidados. E neste versículo, o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvidos para com as coisas espirituais. Ou seja, eles custavam entender e praticar o que ouviam da palavra. Claro, infelizmente, essa indisposição espiritual, esse enfraquecimento da capacidade espiritual, ainda hoje caracteriza a vida de muitos crentes. São fases pelas quais podemos passar e ficar às vezes. Mas essa fé infantil também revela uma insuficiência no crescimento. Já devíeis ser mestres, o autor aos Hebreus escreveu. Então, a carta foi escrita para pessoas que já haviam sido salvas há algum tempo, o suficiente para terem crescido. Todo aquele tempo deveria ter sido aproveitado para aprendizagem e progresso na vida cristã. Mas, de acordo com o autor da carta, isso não aconteceu. Eles até poderiam ser professores da Bíblia. Entretanto, como nós lemos, eles continuavam sendo alunos primários, crianças no conhecimento, na percepção das coisas de Deus e na prática dessas verdades. Uma pena, mas era a realidade daqueles irmãos, daqueles crentes.
características de uma fé que ficou estagnada, parada na infantilidade. Outra característica dessa infantilidade é a inexperiência na palavra. Quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. Então, os hebreus não haviam progredido no conhecimento da palavra. Eram bebês espirituais, cujo desenvolvimento foi tolhido porque recusaram a instrução mais aprofundada das verdades bíblicas. Aqueles crentes, para quem o autor dirige a carta, eram incapazes de receber alimento sólido. E com isso ficaram sem habilidades nas escrituras. Não sabiam colocar em prática na vida diária o que aprendiam na Bíblia. Não tinham destreza no manejo da Bíblia. Então, continuavam crianças. E, claro, o texto ainda diz isso, dessa infantilidade espiritual, que não eram capazes de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança, diz lá o versículo 13 que nós lemos. Então, o cristão, o crente criança, é naturalmente um crente imaturo. E, como nós lemos, existe no crente infantil uma incapacidade de se aprofundar na doutrina, fica sempre nas verdades mais simples, no leite, e tem um certo desinteresse pelas coisas espirituais que vão um pouco além do leite. Há uma instabilidade na fé, muitas vezes, é levado pelos ventos de doutrina. Paulo ensina lá aos Efésios que os meninos na fé podiam ser levados por qualquer vento de doutrina. Então, anda a correr atrás de coisas que sejam convenientes, certo? E vão atrás de teologia da prosperidade e outras coisas, e ficam perdidos porque ainda não têm um conhecimento mais profundo a se agarrar e deixam-se levar por coisas que às vezes são convenientes. E foi interessante que esses dias eu vi, não sei se isso é real, é verdadeiro ou não, mas aquela escritora famosa que já vendeu milhões de livros, Joyce Meyer, ela veio a público retratar-se e pedir desculpas e perdão mesmo, porque ela ensinou ao longo de muitos anos a teologia da prosperidade, aquilo, eu vou conseguir o que eu quero, porque eu tenho fé, essas afirmações. E ela veio a público dizer, olha, eu me enganei, eu estava errada. E achei uma atitude muito humilde de alguém reconhecer que estava a ensinar, através dos seus livros, teologias que levam muita gente. Teologias que levam muita gente, que são doutrinas que às vezes não estão enraizadas verdadeiramente na palavra, apesar de usarem a palavra de uma forma distorcida. Então, a infantilidade nos leva a ir atrás de coisas que ouvimos aqui, ali, lemos aqui, ali, e não sabemos filtrar as coisas. E, claro, há uma falta de frutificação também do crente espiritual, porque torna-se apenas um espectador, não está envolvido ativamente na sua igreja, etc, etc. Então, são coisas de uma criança, e todos nós, em certo momento, já passamos por isso. E sabemos que uma criança não sabe manter-se limpa, ou seja, não sabe lidar com o pecado, não se arrepende, não pede perdão, não se alimenta sozinha, não sabe também perdoar, depende das circunstâncias, a sua fé vacila para cima e para baixo, não sabe lidar com as complexidades da vida, e assim por diante. São características de uma fé infantil. É interessante que o escritor Thomas Halleck, ele afirma que a fé infantil é como uma roupa que não serve mais. Se isso aqui representa a minha fé, já não dá, já não cabe, já não serve mais, né? Voltei.
Isso é uma fé infantil. Não sabe lidar com o microfone. Já vou ligar. Então, essa fé infantil é como uma roupa que não nos serve mais. A vida avança, nós crescemos, a vida avança com os problemas, com dúvidas, com paradoxos, com complexidades. A vida é tão complexa, mas a fé ficou estagnada. E como ela não serve mais, ela é colocada de lado, é deixada de lado. Isso acontece com tantos jovens quando entram, por exemplo, na faculdade. A fé não serve mais. Eles se assustam com um mundo novo e não estavam preparados, não cresceram o suficiente para enfrentar a realidade. A fé ficou infantil, não serve mais. Ou quando surgem os imprevistos da vida, o sofrimento, a dor, né? Circunstâncias difíceis, a doença, a fé não serve mais, porque não cresceu o suficiente para enfrentar aquele momento. Então, achei interessante essa afirmação desse escritor. A fé infantil é como uma roupa que em determinado momento não serve mais. Não responde os desafios da vida que continua a avançar. Mas, como eu disse, todos nós passamos por situações de crises de fé, de situações difíceis. Eu já estive em todas essas situações que eu acabei de falar aqui. Imagino que muitos de nós também já estivemos ali. Se calhar alguns podem estar numa situação parecida, mas isso não é motivo para desanimarmos. É motivo suficiente para termos consciência e queremos avançar. Queremos crescer na fé, queremos continuar. Então, o objetivo aqui não é desanimar ninguém, é dar uma palavra de encorajamento. Qualquer que seja a nossa situação, Deus sempre nos dá uma nova chance para avançarmos e continuarmos a crescer e sermos bons mordomos da fé que Ele nos dá. E é por isso que o próprio Paulo escreveu assim: por isso, animem-se uns aos outros, contribuindo mutuamente para o fortalecimento da fé. É, aliás, isso que tem vindo a fazer, que vocês têm vindo a fazer. Então, os uns aos outros é fundamental para nos ajudarmos mutuamente a crescermos na fé, a sermos bons mordomos da fé que Ele gratuitamente nos deu e caminharmos rumo à maturidade. Então, esse é o nosso percurso, de uma fé infantil para uma fé madura. E Ele nos ajuda a caminharmos, independentemente de onde estejamos na nossa fé. E podemos nos ajudar mutuamente. Então, eu gostaria só de mostrar, esse texto nos dá, e outros textos bíblicos nos dão, caminhos para a maturidade espiritual. Como crescemos na fé, certo? Como saímos das crises e da situação em que estamos. E esse é um caminho para a vida toda. Ninguém nunca vai chegar lá facilmente, né? Nós não vamos chegar lá, nós caminhamos para lá, mas não vamos chegar lá enquanto não estivermos com o Senhor. Então, caminhos para a maturidade espiritual. O texto diz que o alimento sólido é para os adultos. Então, nós sabemos que neste texto, o alimento sólido e o leite são figuras de linguagem usadas para facilitar a nossa compreensão do assunto que o autor nos introduz. A palavra leite indica os ensinamentos básicos, os rudimentos da fé, e alimento sólido indica os ensinamentos mais profundos sobre a palavra de Deus. Indica o discernimento das verdades espirituais, saber identificar, como o texto diz, o que é bom e o que não é bom, o certo e o errado, o que é o pecado, o que não é pecado, o que agrada a Deus, o que não agrada
a Deus. Então, a maturidade espiritual requer um crescimento cultivado com disciplina, na dependência do Espírito Santo. A maturidade espiritual vai tornar a mim e a ti mais sábios, mais santos e mais frutíferos. Mais experientes na aplicação da palavra à vida diária e mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra é fundamental. A palavra é fundamental para nos ajudar no crescimento espiritual. E Paulo escreve: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. A comunidade é importante. Ninguém cresce sozinho. Com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vossos corações. E ainda Tiago escreve: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para vos salvar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E eu acho muito interessante aquele texto de Isaías, que nós já falamos várias vezes aqui, da visão de Isaías, que ele vê Deus num alto e sublime trono, num ambiente de adoração completa a Deus, e em certa altura Deus fala com ele, e ele responde imediatamente: eis-me aqui, Senhor. Então, diante da palavra, é exigido de nós uma resposta, é exigida de nós uma resposta. Nós não podemos ficar indiferentes diante da palavra de Deus. Isaías não ficou, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Há sempre uma resposta a ser dada à palavra. Se queremos crescer na nossa fé, a palavra tem que ser acolhida no nosso coração, e esse acolhimento implica uma resposta. O que eu vou fazer com essa palavra? Qual é a minha atitude? O que eu preciso? Preciso buscar ajuda? Como é que eu vou adequar a minha vida a esta palavra? Caso contrário, não há crescimento. Isso é alimento, a palavra é o alimento sólido. Depois, claro, precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque o crescimento é proporcionado por ele. Não é uma tarefa que nós fazemos. Nós desejamos, nós cooperamos, mas quem faz a transformação da nossa vida é o Espírito Santo. Quem age lá no nosso coração é o Espírito Santo. É interessante um texto que tem me tocado ultimamente, que é aquele que diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala, comunga, tem comunhão com o nosso espírito, com o nosso coração, com a nossa alma, e fala, confirma que nós somos filhos de Deus. E assim como isso, o Espírito Santo fala conosco de várias maneiras e fala outras coisas nesse lugar de encontro, na nossa alma, no nosso coração. É aqui que a transformação é operada. E para isso precisamos de solitude, de silêncio e de comunhão com Deus. Só vamos ouvir a voz do Espírito a interagir conosco, com o nosso ser interior, com o mais profundo do nosso ser, quando nós damos oportunidade para Ele falar, quando nós damos espaço para Ele agir, quando nós ouvimos o que Ele está a comunicar conosco. E precisamos fazê-lo em solitude, em silêncio e comunhão com Deus. Claro, a palavra, continuando, é lançada no nosso coração. E o nosso coração precisa ser trabalhado para acolher esta palavra, certo? Como os 4 solos. Tem um coração que é duro, um que é sem profundidade, um tem espinhos, preocupações com a vida, etc, etc. E tem o solo bom. E o coração é o local de encontro, desse encontro com Deus. É o local de transformação, onde a palavra é semeada, onde o Espírito vai agir, vai falar conosco. É algo de dentro para fora. E precisamos cuidar do coração. Se o coração está duro, por que ele está duro? É falta de perdão? São mágoas acumuladas ao longo de uma vida toda? Nunca acertamos isso?
precisamos cuidar do coração para que a palavra seja acolhida e para que o Espírito Santo tenha espaço para trabalhar essa palavra no nosso coração e transformar a nossa vida. Teresa de Ávila, uma cidade espanhola, disse o seguinte: se eu soubesse que nesse castelo interior, que é o nosso coração, a nossa alma, habita um rei, eu teria mantido mais limpo, eu teria mantido mais em ordem. Daí a importância de cuidarmos do nosso coração, porque é aí que a palavra vai produzir o seu fruto, é aí que o Espírito Santo vai agir na nossa transformação. E claro, a igreja, a comunidade cristã é importantíssima, porque ninguém cresce sozinho. Se nós olharmos o texto de Efésios, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, cresçamos, é plural, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, está falando do corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, repito, ninguém cresce sozinho, o corpo cresce por igual, um braço não estica mais que a perna, há uma proporcionalidade, mas todos crescem juntos, na medida em que interagimos uns com os outros, aplicamos os uns aos outros, ensinamos, corrigimos, amamos, enfim, na medida em que temos um relacionamento profundo como família do Senhor, na medida em que servimos juntos, na medida em que estamos envolvidos em fazer a vontade de Deus. Então, a comunidade cristã é importantíssima para o nosso crescimento na fé. E, claro, para finalizar, as circunstâncias da vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, situações difíceis da nossa vida são oportunidades para nosso crescimento. Deus usa as situações pelas quais passamos para que nós sejamos transformados cada dia mais na imagem do seu Filho. Tudo contribui para o nosso bem. Qual é esse bem? Esse bem é sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então, nas dificuldades, nós temos a oportunidade de encontrarmos e de conhecermos melhor a Deus. Como aconteceu com Jó. Como aconteceu com Jó. Depois que ele passou por toda aquela situação difícil que ele passou, o que ele disse para Deus no final? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, as situações contribuem para o nosso crescimento. Então, acho que temos que ter um olhar diferente para o sofrimento, para a dor, para a doença, para tudo. E perguntar: Deus, eu quero encontrar-te no meio do sofrimento. Eu quero crescer, eu quero aprender, quero conhecer-te mais no meio desta situação difícil, seja ela qual for. Então, são oportunidades para crescer. A fé infantil, ela vai vacilar diante das circunstâncias. Uma fé madura vai aproveitar as circunstâncias para crescer, para conhecer mais o Senhor, para nos levarmos rumo à maturidade, que vai se completar só um dia, lá na glória, certo? Mas estamos nesse caminho. Há altos e baixos, mas o importante é estarmos nesse caminho de crescimento espiritual. E é interessante verificar que a nossa fé é aprovada, que Deus prova a nossa fé. Então, o Tiago escreveu isso, né? Que nós devemos, ele diz que nós devemos ter muita alegria quando passarmos por várias provações ou tribulações, certo? Por quê? Porque a prova da nossa fé, é um teste para a nossa fé, vai produzir perseverança. E a perseverança vai nos levar à maturidade para que nós sejamos completos, em nada tendo falta. Então, a fé que Deus nos dá, certo? Tem que ser administrada por nós, para o nosso crescimento,
E de vez em quando Deus manda uma prova para ver como essa fé está. E essa prova, as provações, são oportunidades que Deus nos dá de perseverarmos e de crescermos rumo à maturidade, ou seja, rumo a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Então é isso. Estamos nesse caminho, certo? De uma fé infantil para uma fé madura. E o que o Espírito Santo nos diz hoje é que juntos temos que prosseguir e caminhar, independentemente de onde estivermos. Isso não importa. O importante é nós termos essa vontade, esse desejo de seguir a recomendação bíblica de crescer na fé, de continuar a crescer na fé e de sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Isso é possível para todos nós. Isso é possível para todos nós. É isso que o Espírito Santo quer produzir na minha vida e na tua vida. Quer fazer de dentro para fora. Amém? Vamos ter um tempo agora de silêncio e diante da palavra do Senhor, qual a nossa resposta a Ele? Certo? Assim como Isaías respondeu ao Senhor, diante da palavra do Senhor, o que nós vamos responder a Ele? O que tu vais dizer ao Senhor? Senhor, diante da tua palavra, eu reconheço que sou um mau administrador da fé que o Senhor me deu. E eu peço a ajuda do Senhor para cooperar com o crescimento que o Senhor quer fazer na minha vida. Então, Espírito Santo, trabalha na minha vida, ajuda-me a ser disciplinado, ajuda-me a aprofundar o conhecimento na tua palavra, a permitir que o Senhor a aplique no meu coração e na minha vida diária. Ajuda-me a crescer junto com os meus irmãos e aproveitar cada circunstância para te conhecer mais. Eu peço isso para mim e para cada um aqui presente, e que o seu Espírito nos ajude. Toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração. E continua a falar conosco. Queremos continuar a crescer na fé e queremos a cada dia ser transformados à imagem do teu Filho Jesus Cristo. No nome de quem oramos agradecidos. Que assim seja. Amém.